Sempre vai ser uma honra a defender a seleção. Você não sabe se o Ancelotti é fã ou hater do cara, né? Mas fez efeito imediato, né? Não precisou nem jogar ainda, né? O pessoal brinca que o Andreas Pereira, pelo Palmeiras, já tem uma assistência e um título, agora tem também uma convocação. Isso aí é uma convocação tramada. Eita! Mal chegou e já tá cheio de moral. Andreas Pereira, recém-chegado ao Palmeiras, foi convocado para a seleção brasileira. Nossa, mas será que foi merecido ou tem polêmica no ar? O meia foi chamado para substituir Caio Jorge e vibrou com a chance. O próprio Andreas disse que ficou surpreso com a convocação. E estava com minha esposa e recebi uma ligação de um dos supervisores da CBF. E como recebi muitas ligações durante esses últimos dias de parabéns, de chegar ao Palmeiras, esperava que seria uma mensagem igual dessas e retornei a ligação e aí que ele me falou que eu estava convocado e fiquei muito feliz na hora e sempre vai ser uma honra a defender a seleção. Quero agradecer todas as mensagens também de carinho da torcida do Palmeiras, que mandaram para mim nessas últimas horas e que eles seguem apoiando a gente de todas as seleções. É claro que a mídia esportiva não deixou passar essa notícia. A mídia repercutiu muito essa convocação. Teve jornalista elogiando bastante. Taco aí no Andreas Pereira. É aquele tipo de convocação que você não sabe se o Ancelotti é fã ou hater do cara, né? Porque ele não estava no primeiro jogo, que era o jogo facinho, vai ter que subir 4.000 metros, jogar em ar rarefeito, desfalca o Cruzeiro, a seleção já machucou o Caio Jorge. Boas notícias para o Flamengo, todas essas, gente, que briga lá pelo título do Brasileirão. Cruzeiro e Palmeiras na cola. E aí o Andreas Pereira chega ao Brasil e já se incorpora à seleção brasileira. Acho que ele voltou para o Brasil também para ficar mais próximo do radar do técnico da seleção. Mas fez logo, efeito imediato, né? Não precisou nem jogar ainda, né? Efeito imediato. Só treinou e foi convocado. O pessoal brinca que o Andreas Pereira, pelo Palmeiras, já tem uma assistência e um título, agora tem também uma convocação para a seleção brasileira. Mal chegou, né? Mal chegou. Não jogou ainda pelo Palmeiras, mas já vai jogar como atleta do Palmeiras pela seleção, ou pelo menos vai ter essa oportunidade de estar relacionado para a partida contra a Bolívia lá no topo da montanha, lá em El Alto. E certamente muito bom para ele. Achei curiosa a escolha, porque é um jogador que acabou de chegar aqui no Brasil, ainda está se aclimatando ao novo clube, mas uma grande oportunidade para ele. E a ver como isso vai mudar ou não o planejamento do Palmeiras, né? Que já tinha essa ideia de estrear o Andreas na próxima rodada do Brasileirão. Como o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil, que é o que vai ter rodada no meio da semana que vem, é possível que ele volte, continue esse planejamento, né? Desde que esteja bem fisicamente. É só isso que a torcida fica sempre preocupada, né? Quando um atleta é chamado para a seleção, que ele não volte com algum problema físico. Mas uma grande notícia para o atleta que volta ao Brasil e já sabendo que está no radar da comissão técnica do Ancelotti. Mas não foi só mar de rosas. O comentarista Fernando Gil trouxe críticas pesadas sobre essa convocação. Eu quero aqui dizer a vocês que não é ódio dele, e sim uma aversão, eu te diria, até justificada ao jogador que nos fez perder aquela Libertadores, algo de fato muito natural. Daí a ser convocado para a seleção brasileira, sem sequer estar jogando, eu não tenho nenhuma dúvida que, sem querer ser irresponsável, tem realmente um outro ator que corrobora a carreira dele, que agora é a Crefisa, que é, obviamente, o Palmeiras, que vão fazer de tudo para que esse jogador seja convocado mais vezes, como eu falei para vocês, de maneira inexplicável. Porque não pode ser possível que realmente um jogador que sequer estivesse jogando seja convocado, por exemplo, e aí mais clubista ainda eu vou transparecer para vocês, mas não é isso realmente que toma conta aqui do meu pensamento, mas é inacreditável que o Gerson, por exemplo, que vinha jogando com ele, inclusive até titular, que vinha sendo convocado pela seleção brasileira, não seja convocado
E o belga, que sequer bem preparado fisicamente esteja, está convocado para a partida de terça-feira. Eu nem acredito que esse jogador vai entrar no jogo. Eu sinceramente não acredito. Mas daí a você preterir o Gerson, mesmo estando lá na Rússia, foi uma decisão que ele tomou. Eu ainda à época, e outras pessoas também que analisam futebol formalmente ou informalmente disseram que seria mais difícil que ele convocasse, sido convocado, indo lá para o fim de mundo do futebol, como é o caso do Zenit. Nós imaginávamos que isso fosse acontecer. Para mim, ele não vai nem jogar a Copa. Poxa, mas daí não ser lembrado e ser lembrado o belga, que não estava nem jogando, nem no banco, ele estava lá no Fulham, realmente é algo suspeito demais. Eu queria te dizer uma coisa: o Ancelotti, o Guardiola, nenhum técnico está imune às pressões que os empresários fazem, que a mídia faz com relação à convocação de jogadores ou escalação desses jogadores dentro de campo, sem um mínimo de plausibilidade técnica. Ninguém está imune em relação a isso. Ninguém, e muito menos o Ancelotti. Não tenho nenhuma dúvida, se não foi convocado pela primeira vez, já sofreu aquela pressão do empresário dele, que é poderosíssimo. Eu não tenho nenhuma dúvida que agora, com a necessidade de cortar um jogador, a pressão novamente pairou sobre ele e ele acabou sucumbindo. Para mim, isso aí é uma convocação tramada. É uma convocação que claramente foi planejada não por critérios técnicos, mas por critérios extremamente subjetivos, quando você tem, então, boa vontade. Mas no meu entendimento, pela via subreptícia, quando você não consegue entender nada que seja diferente ou seja de pressão para que o jogador seja convocado. Lamento muito que ele seja convocado sem sequer estar jogando, deixando bem claro aqui para vocês uma coisa: eu sou torcedor da seleção brasileira, e se esse jogador estiver dentro de campo, eu vou torcer muito por ele, tal como eu torci muito por ele quando esse jogador, infelizmente, continuou no Flamengo depois daquela entregada de paçoca que ele, como eu já me referi aqui nesse vídeo, realizou lá em Montevidéu. Você aí, palmeirense, vai comentando, vai dizendo aí que Montevidéu ainda sangra. Sempre vai sangrar, mas não sangra por causa do Palmeiras, sangra porque o Flamengo contratou um jogador mentiroso que disse que era volante. O Renato, sob pressão, escalou lá e ele entregou da maneira mais vergonhosa o nosso título. Portanto, eu queria aqui dizer para vocês, ele está na seleção brasileira, eu vou torcer por ele. Claro, eu quero que a seleção vá ao encontro do Hexa. Eu não posso imaginar que esse treinador deva continuar a se submeter a uma pressão de um empresário que é poderosíssimo para poder trazer, para levar esse jogador lá para Granja Comari para ser, então, convocado pela seleção brasileira. Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Não é uma explanação clubista, não é uma explanação que eu diria motivada pelo ódio, motivada pelo desprezo. É apenas um ponto de interrogação que eu queria que vocês aqui pudessem raciocinar. Porque isso aí, meus amigos, não é uma pressão que aparece apenas, eu diria, para a seleção brasileira ou então para a vinda dele do Palmeiras. Isso aí é, naturalmente, uma pressão que inclui árbitros, que inclui mídia, que inclui aí uma persuasão excessiva e irreal da opinião pública com relação a esse jogador. E você, torcedor? Essa convocação do Andréas foi justa ou será que foi uma convocação tramada, como disse Fernando Gil? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero ver a treta. E claro, se você gosta de acompanhar as polêmicas do nosso futebol, já deixa o like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nada. É isso, galera. Andréas Pereira convocado, elogios de um lado, críticas do outro e a discussão não vai parar por aqui. Até o próximo vídeo. E lembra, no Futimundo Afora, a polêmica nunca para.